Ei, meus queridos! E aí, vamos lá para mais uma aula então dessa semana, falando um pouquinho aí sobre a história dos medicamentos, dando continuidade às aulas anteriores, certo? Depois também vou fazer as correções aí. Então, por favor, peguem a apostila de vocês para vocês irem acompanhando, marcando, certo? E olhando, anotando se tiver alguma dúvida para depois entrar aí em contato comigo. Lembrando que nós estamos no capítulo 3, falando sobre drogas e medicamentos, e a gente vai para a segunda parte do capítulo, lá na página 43, quando começa falando sobre a breve história dos medicamentos. Certinho? Então vamos lá falar um pouco sobre isso. Os medicamentos, eles são utilizados aí, as suas propriedades, né, biológicas da química, da cura, né, as propriedades biológicas das substâncias químicas, elas são utilizadas há muito tempo. Só que é claro que não tinha-se um estudo aprofundado igual que nós temos hoje, né? Antigamente, as substâncias, a população ela ia utilizando, né, de pouco a pouco, e à medida que fosse fazendo algum efeito, ou efeito positivo ou negativo no organismo, elas iam então sendo aí classificadas, e foi de pouco a pouco se criando toda essa questão desse estudo, né, que nós temos. Elas eram muito utilizadas quando a gente pega filmes antigos aí e assiste, por exemplo, no envenenamento de pessoas. Então eles sabiam, essa substância ela é pro coração. Então se eu colocar uma quantidade maior, ela pode causar aí um infarto ou coisa do tipo. E também para cura, elas eram muito utilizadas, claro que em quantidades bem menores, e também essas substâncias nos povos antigos, não só antigos, né, até hoje a gente vê algumas culturas ainda utilizando isso, era muito utilizado esses extratos vegetais para rituais festivos, por exemplo, como indígenas que fazem esses ainda tipos de rituais aí alcançando deuses, e algumas culturas aí então trabalham ainda com esses tipos de substâncias, ok? Então lá em 129, de 129 a 199 a.C., nós tivemos aí um grande pesquisador que foi o chamado Galeno, né? Que lá na página 43, embaixo, tem lá o prazer em conhecê-lo, contando um pouco sobre uma breve aí, história, né, de quem foi o Claude Galien, né, que vem então aí a criar estudos, né, começou então chamado aí de fundador da farmácia, assim vamos dizer, né, e ele começou então a estudar esses extratos vegetais e começou então a criar esses extratos, essas fórmulas, essas substâncias, junção de substâncias. E isso foi utilizado por muito tempo, né? Então ele vem lá de 199 a.C., mas até o século XIX ainda se estudavam os médicos, por exemplo, em cima das aprendizagens que o Galeno teve lá no começo dos séculos. Então, quando a gente pega o estudo dessas substâncias dos medicamentos, então em si, elas vêm aí sendo formuladas de pouco a pouco. É claro que hoje em dia nós temos aí um avanço da tecnologia muito grande, e o Galeno ele foi utilizado esses estudos dele, essas fórmulas chamadas aí de fórmulas galênicas, né, até então, o século XIX. Só que aí esses estudos também eram muito utilizados em cima de animais, porque não se era permitida a utilização de corpos humanos para fazer determinados tipos de estudos. Até que lá em 1543, né, começam aí Andrés Vesalius, né, a trabalhar com esses corpos humanos, e aí criou-se então ilustrações para se estudar melhor o corpo humano e entender melhor como que seria a ação desses medicamentos em cima do nosso organismo. Então, os rituais pagãos, eles utilizavam muitos, né, esses chás, e até hoje algumas culturas trazem isso como dizendo que essas substâncias são alucinógenas, essas substâncias são aí afrodisíacas, né, que excita a pessoa, restabelece
os desejos sexuais. Tem muitas crenças a respeito disso também. E muitos animais até hoje sofrem com essas crenças, né? De pessoas, o chifre de determinado animal, ele é muito bom para aumentar o libido sexual. Só que isso não tem comprovação científica nenhuma, mas a cultura faz com que animais sejam até extintos aí, né? Quando a gente pega, por exemplo, rinocerontes que estão aí, né, num processo de extinção, numa lista de animais de extinção, porque os chifres, né, ou partes do corpo de determinados animais são aí dados por algumas culturas como afrodisíacas, alucinógenas, que cura isso, que cura aquilo, mesmo não tendo nenhum conhecimento, estudo científico, né, em cima disso. E as substâncias alucinógenas, com o passar do tempo, elas foram então aí estudadas cada vez mais e descobriu-se que elas têm um princípio ativo, né, em cima do nosso sistema nervoso. Então, hoje em dia, essas substâncias, medicamentos que são feitos aí de substâncias que têm um poder alucinógeno ou que afeta o nosso sistema nervoso em si, no geral, elas estão aí taxadas, né, como tarjas pretas, substâncias que não podem ser vendidas, comercializadas de qualquer maneira. Tem-se um controle muito grande, né? Os povos ameríndios, por exemplo, eles utilizavam esse conhecimento que eles tinham entre as substâncias, por exemplo, substâncias que causariam aí o envenenamento e substâncias paralisantes na hora da caça, né? Para passar, por exemplo, alguns povos indígenas também utilizam muito isso, passar substâncias na flecha para que quando atinge o corpo do animal, essa substância então paralise. Só que tem que se tomar um cuidado muito grande, demanda de um conhecimento. Por quê? Não é qualquer veneno que eu vou poder colocar aí numa flecha, por exemplo, porque depois o animal vai ser consumido. Então esse veneno pode passar para o corpo do animal, né, para a carne do animal, e depois chegar até o nosso organismo, prejudicando o nosso organismo. Então tem que se ter um conhecimento. E esses povos, através de muito tempo, eles adquiriram esse conhecimento em qual substância venenosa, qual substância vai paralisar o animal para que ele possa ser capturado com maior facilidade depois de uma flechada, ou quanto de substância eu posso colocar, né, para que esse animal não cause um envenenamento da carne, por exemplo, desse animal, certo? Então aí nós vamos agora lá para a página 44, quando começamos a falar sobre os tipos de medicamentos. E aí os tipos de medicamento, eles têm uma classificação. A primeira que nós vamos ver é a alopatia. Substâncias alopáticas. As substâncias alopáticas, elas são substâncias que têm como origem, né, a matéria-prima delas, ou o princípio ativo é isso, pode ser chamado também, né, de princípio ativo. As substâncias podem ser sintéticas, podem ser substâncias vegetais, podem ser substâncias animais ou também podem ser substâncias minerais. Vale lembrar que a alopatia é essa substância que você vai tomar para ir curar alguma enfermidade, por exemplo, ela tem como objetivo combater a doença com medicamentos que causam um efeito contrário à doença, como por exemplo aí os anti-inflamatórios, né? O antibiótico. E aí, eu tenho também que lembrar que a alopatia ela não faz referência a qual tipo de matéria eu estou utilizando para a produção desse medicamento. Por exemplo, só pode ser de origem mineral, só pode ser de origem animal ou vegetal? Não. A alopatia ela faz referência ao efeito que ela causa, certo? Ela é caracterizada pelo efeito ao qual ela vai causar no organismo, que é essa ação aí, né, de um medicamento com um efeito contrário ao que vai causar uma doença no nosso organismo a determinada doença. Temos que tomar muito cuidado com a alopatia, principalmente no uso contínuo dessa substância, quando você toma esses medicamentos por um uso prolongado, isso pode causar efeitos colaterais no nosso organismo, pode também gerar uma intolerância, o seu organismo criar aí uma intolerância, pode enfraquecer, por exemplo, o nosso sistema imunológico, ou essa substância pode até perder o efeito, né? Como assim, vamos dizer que nosso organismo se acostuma com determinadas substâncias quando se tem um uso muito prolongado. Então, na alopatia, deve-se tomar muito cuidado e lembrando que toda medicação tem que ter orientação médica, tem que vir de uma prescrição médica, porque muitas vezes a substância ela pode fazer um efeito contrário no nosso organismo ou uma hiperdosagem, né, ou tomar remédio além
do que o nosso organismo necessita, porque a gente tem que saber que cada organismo reage de uma forma diferente, tem relação ao tamanho do organismo, então, né, o médico ele sabe fazer esse controle. Já a gente simplesmente indo tomar o remédio, tô com isso, vou lá e tomo um determinado remédio, eu posso então causar aí lesões no meu organismo e até mesmo provocar a morte. Depois da alopatia, nós temos a fitoterapia, né? Os chamados fitoterápicos. O nome fito já vem aí de planta, faz referência à planta. Então eu já sei que todos os organismos todos os medicamentos fitoterápicos, eles têm origem vegetal, certo? E eles também podem ser chamados de fitocomplexos, quando aí eles vêm com sais, minerais, vitaminas, resinas que o nosso organismo vai utilizar. Então, essa é a diferença. O fitoterápico tem essa diferença da alopatia, porque do resto, né, o combater a doença com um medicamento de efeito contrário é o mesmo. A única diferença e mais marcante que nós temos entre o fitoterápico e a alopatia é que ele só pode ser de origem vegetal. Lembrando também que os fitoterápicos, geralmente por serem de origens vegetais, eles têm uma menor toxicidade no nosso organismo, então geralmente eles, né, precisam de uma dosagem muito grande para fazer um efeito contrário, um efeito prejudicial ao nosso organismo. Também precisa de orientação médica, não podemos esquecer disso, e também, é claro, pode ter efeitos colaterais, que geralmente quando você pega uma bula, tem lá efeitos colaterais, pode dar isso, né? Nada do que a gente deseja que dê, mas pode ser que sim. E também vai depender de cada organismo. E a superdosagem também é perigosa nos fitoterápicos. Claro que menos do que nos alopáticos, porque o fitoterápico só tem como base as plantas. E depois nós temos a homeopatia, né? A homeopatia, ela já vem aí como uma cura por meio de substâncias que causam o mesmo da doença, certo? E a homeopatia, ela vem de doses muito pequenas, né? Porque qual é o objetivo? É estimular o seu organismo a buscar um equilíbrio, né? Então é como se ela fosse um pouco preventiva, assim vamos dizer. Os homeopáticos, eles podem aí ter uma origem, animal, vegetal, mineral, e ela geralmente não tem efeito colateral, certo? Devido à grande diluição que eles têm. Eles são diluídos em grandes concentrações, então quando você vai tomando, são pequenas porções que você toma aí diariamente, semanalmente, mensalmente, desse determinado componente. Então, ele nem entra no grupo das drogas, para você ter noção, porque ele não provoca uma reação, uma resposta biológica, então ele não pode nem ser classificado como drogas, ok? Depois, continuando, lá na página 46, nós temos a relação entre saúde e automedicação. Aqui nós temos que ter um grande cuidado, né? Todo mundo em casa, se você abrir aí uma despensa ou pedir à mãe, vai ter remédio em casa. A gente sempre tem, isso é costume, né, no nosso país. Só que a gente tem que tomar um cuidado muito grande com essas automedicações, porque geralmente o automedicar, né, pode fazer com que você tenha um agravamento da doença que você está aí no momento e até mesmo mascarar determinados sintomas, ou né, até uma outra doença que você tenha. Às vezes eu tô lá tive um AVC, deu uma dor de cabeça, uma coisa do tipo. A gente acha que é só uma dor de cabeça, toma um remédio, mascara essa dor de cabeça, né, esse evento que aconteceu no nosso organismo, esse na verdade um sério problema, e aí isso passa provocando aí futuramente lesões ou coisas muito graves no nosso organismo. Só que é claro que, professor, então toda vez que eu sentir uma dor eu devo ir ao médico, uma dorzinha sequer? O correto seria, só que a gente sabe que isso sobrecarregaria, né, o nosso sistema de saúde do nosso país, porque ele não é tão eficaz, eficiente, né? Ele não teria uma demanda, aguentaria uma demanda tão grande em relação a isso. Mas o correto é que toda dor, qualquer coisa, passei mal, deu isso, deu aquilo, um desmaio, que seja procurado aí um médico, porque ele sim vai saber te receitar, vai te diagnosticar
corretamente, saber receitar qual o medicamento correto, vai fazer então aí vários exames para procurar a origem dessa dor, dessa enfermidade aí que você possa ter. Então, o correto é sempre procurar essa orientação médica. Outro problema grave que nós temos também é a combinação de medicamentos, né? Quando você, não tomei esse, não passou, vou lá e tomo outro remédio, mas ainda você possui no seu organismo várias substâncias químicas do primeiro medicamento, por exemplo, que você tomou. E o que isso pode gerar? Isso pode, um medicamento, anular o efeito do outro medicamento, ou até mesmo, na pior das hipóteses, potencializar, né? Então você toma um remédio, ele seja potencializado e ele vai fazer uma ação muito efetiva sobre o seu organismo, podendo provocar aí um dano irreparável no nosso organismo, né? Então, a superdosagem ou essa potencialização de medicamentos, ela pode até mesmo provocar a morte. Por isso que não se deve automedicar. A gente não deve fazer a própria automedicação. Ah, não, mas ele quando teve isso, meu primo teve isso, tomou esse medicamento aqui e melhorou. Então, no meu organismo vai ser a mesma ação que esse medicamento vai ter? É claro que não. Então, a gente nunca pode aí se embasar, se basear em fatos ou relatos de outras pessoas, ou até mesmo, vou lá na internet, jogo na internet, fala que esse medicamento é bom. Tem que se tomar um cuidado muito grande em relação a isso. Outro cuidado que tem que se ter também é o de olho nas letrinhas, que a gente tem aí na página 47, né? Todo medicamento, quando for, então, aí tomado, ele tem que ser observado a fabricação, tá? Onde ele foi feito, por qual laboratório, a data que ele foi fabricado, a validade, se ele está dentro do prazo de validade. Também tem que observar a temperatura ao qual esse medicamento deve ser conservado. Nós temos medicamentos chamados de termolábeis, né? Esses medicamentos, por exemplo, eles necessitam de uma temperatura entre 2 e 8 graus Celsius. Então, será que esse medicamento, essa cartela que eu tenho aqui na minha casa, eu estou conservando ela em um local adequado? Será que a temperatura está adequada? Então, eu tenho que analisar isso. Na caixinha vai vir descrito, ou se não, pegue a bula, que na bula vai vir detalhando corretamente a temperatura que esse medicamento ele deve ser aí conservado. Vale lembrar também que os medicamentos, quando eles são líquidos, né, depois que você abriu o líquido passado por um período, ele perde em média 75% da sua eficácia. Então, a sua validade ela vai ser muito reduzida depois que você abre um xarope ou coisa do tipo, aí um medicamento que seja líquido. Então, ocorre aí uma contaminação com o ar, né, ou perdendo, troca de substâncias. Então tem que tomar um cuidado muito grande em relação a essas substâncias líquidas. Tenho um medicamento líquido aqui, tomei um pouco, sobrou, vou guardar ele. Não, o ideal é que você não guarde, porque quando você vai utilizar, geralmente ele não vai ter mais o potencial, não vai ter mais a mesma potencial para atuar em cima da doença que você tem aí ou do que você está passando em determinado momento. E outro caso muito importante é o descarte dessas substâncias, né? Os medicamentos eles não devem ser descartados no lixo, não devem ser jogados em privadas, por exemplo. Tem muita gente que faz isso. Por quê? Né? 1 quilo de medicamento, acredito que ele contamina aproximadamente 450 mil litros d'água. Então você está jogando aí medicamentos num rio que vai passar por um rio, vai ser agora filtrado por um peixe, por exemplo, que quando você come a carne, você está passando esse medicamento para o seu organismo, para os mares, pode contaminar também quando descartado no solo, lençóis freáticos, e você tomar. A gente tem que ver vários estudos aí recentes mostrando que as águas dos nossos rios já estão contaminadas e a quantidade de hormônios, por exemplo, que estão sendo encontradas na água e também nos animais ou plantas que você utiliza essa água, por exemplo, por uma irrigação, é muito grande. Então isso vai, querendo ou não, parar no nosso organismo. E o que eu devo fazer então em relação a isso? O ideal é que se tenha uma logística reversa, ou seja, que a empresa que produziu recolha o medicamento, né? Então você devolve para a empresa, para o fabricante,
esses resíduos que ele gerou. Então, tomei uma cartela de medicamento, sobrou aí alguns medicamentos, o ideal é que você não guarde e também que você não descarte em qualquer lugar. O ideal é que seja feita logística reversa. Ah, mas na minha cidade não tem, eu não sei, não tem nenhum local de reciclagem. Você pode levar esse medicamento num hospital, por exemplo, ou num posto de saúde, porque ele estando dentro da validade, ele pode ser até mesmo reutilizado por outras pessoas, né? A agente de saúde, por exemplo, pode falar, tal pessoa é carente, toma esse medicamento, então eu vou levar esse medicamento para essa pessoa aqui para evitar o consumo e também evitar então o descarte inadequado desse medicamento, certinho? Então aí nós terminamos essa parte do capítulo 3, certo? Nas próximas aulas a gente vai começar então aí o capítulo 4, lembrando que vocês têm atividades, né, da página 48 e 49, que eu já encaminhei aí por e-mail para vocês. Então vamos assistir essa aula e fazer essas atividades e no próximo vídeo eu já faço a correção dessas atividades. Do mais, beijão, saudade de vocês e até a próxima, meus queridos.